Olá, pessoal, estamos de volta para continuar falando dos recursos trabalhistas, tá? Nós já falamos do recurso ordinário e do recurso de revista, dois artigos fundamentais para a sua prova, inclusive o recurso ordinário. Para quem vai fazer a segunda fase da OAB, é a segunda peça mais cobrada, tá? Recurso ordinário é como se fosse nossa apelação, então fica ligado aqui na aula de recurso, porque recurso sempre é um conteúdo muito caro para a OAB. A gente vai começar falando agora dos embargos de declaração. Os embargos de declaração, se você já viu as aulas de processo civil, você pode recordar, mesmo que você não lembre do processo do trabalho, a gente tem os embargos de declaração também no processo do trabalho, assim como a gente tem no processo civil, extremamente parecidos, mesmos efeitos, a mesma função. Então a gente consegue falar rapidinho aqui dos embargos de declaração. Vem para a tela comigo para a gente começar aqui falando, tá? Vou fazer um esqueminha para vocês. Deixa eu limpar aqui, a gente vai fazer um esqueminha dos embargos de declaração, tá? Eu quero que você preste muita atenção, porque a gente vai pontuando aqui, eu vou colocando cada recurso de uma cor. Vamos começar aqui nosso primeiro recurso de hoje, os embargos de declaração. Os nossos embargos de declaração, pessoal, eles estão lá no 897A da CLT, ok? Ele tem um prazo, aqui a gente vai ter um prazo diferente do prazo comum de 8 dias, só lembrando, os recursos trabalhistas, eles têm um prazo de interposição de 8 dias, exceção, embargos de declaração, 5 dias, e o recurso extraordinário, 15 dias. Esses dois recursos são recursos tipicamente do processo civil que a gente adota aqui no processo do trabalho e eles têm um prazo diferenciado. O restante, 8 dias, beleza? Volta aqui para a tela comigo. Então, a gente tem aqui um prazo de 5 dias, ok? Vamos aqui analisar o cabimento. Eu quero que você copie aí, fazendo esse esqueminha e já preparando aí seu material de revisão para a sua prova, tá? Qual é o cabimento dos embargos de declaração? O cabimento clássico, né? Obscuridade na decisão, ok? Contradição do julgado, omissão, ok? Eu vou opor embargos de declaração quando a decisão for obscura, contraditória, omissa, ok? Nesse caso, eu também vou poder aqui opor os meus embargos de declaração no caso, nas situações em que haja equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos do recurso e também, para fechar, o famoso pré-questionamento, tá? O pré-questionamento, ele está na súmula 297 do TST, súmula importantíssima, tá? Então, nós temos aqui essas 5 hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Como é que funciona? O juiz dá ali, vamos supor, uma sentença, profere uma sentença, e eu entendo que essa sentença é omissa, por exemplo. Ela não falou da equiparação salarial que eu pedi na minha petição inicial. Então, eu oponho embargos de declaração, suscitando que o próprio juiz fale, complete a sentença. O que eu quero que você perceba? Eu distribuo os meus embargos de declaração para o órgão julgador da decisão que eu quero aclarar, para o órgão julgador da decisão que eu quero que seja reparada. Então, eu distribuo meus embargos de declaração para o mesmo órgão julgador da decisão. Ou seja, não há folha de rosto. Eu só tenho folha de rosto no recurso quando eu vou interpor o recurso no órgão julgador diferente do que vai julgar o meu recurso. Os embargos de declaração, eles são opostos para quem deu a decisão e a própria autoridade que julga o recurso, ok? Então, eu distribuo os meus embargos de declaração para o órgão julgador da decisão atacada. Vamos anotar aqui? Endereçamento.
endereçamento. Órgão julgador da decisão atacada. Quem julga? Órgão julgador da decisão atacada. É a mesma pessoa. Quando eu distribuo, eu oponho os meus embargos para a mesma pessoa que vai julgar, vamos até copiar aqui para ficar bem bonitinho, ó. Órgão julgador da decisão atacada. Então, se eu estou opondo embargo de declaração de uma sentença, o próprio juiz, eu vou distribuir os meus embargos de declaração para o próprio juiz. Aqui, ó, se é a mesma pessoa, não tem folha de rosto, ok? Se é a mesma pessoa, não tem folha de rosto. Vamos voltar aqui para o nosso material, só para a gente ler. Eu quero ler a súmula 297 com vocês, porque é uma súmula de fato muito importante, tá? Olha o que diz aí a súmula 297 do TST. Pré-questionamento, oportunidade e configuração. Disse pré-questionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada explicitamente tese a respeito. Então, olha só, pessoal, ele está definindo o pré-questionamento. Eu tenho uma matéria pré-questionada. O que é pré-questionar? Vamos supor que eu esteja diante de um recurso de revista. Eu estou tentando chegar no TST. O que eu preciso mostrar para o TST, além da transcendência? O TRT, o acórdão do TST, enfrentou essa questão. Porque como é um recurso de grau superior, é um recurso extraordinário, que objetiva uniformizar a jurisprudência, ele não vai ter o que uniformizar se o TRT não tiver falado sobre aquela questão. Então, é pré-questionada a matéria que está expressa no acórdão que eu estou atacando. Então, para que eu consiga interpor um recurso de natureza extraordinária, um recurso de revista, um recurso extraordinário, eu preciso mostrar esse pré-questionamento. Vamos supor que o meu acórdão lá no TRT foi omisso. O TRT não falou da equiparação salarial, por exemplo. Eu oponho os meus embargos de declaração com fins de pré-questionamento para que o TRT se manifeste. Falando, TRT, você foi omisso nesse ponto, eu quero que você se manifeste para que eu possa interpor meu recurso de revista. Nesse caso, vamos supor que o TRT, como resposta aos meus embargos de declaração, deu a seguinte decisão: não há omissão. Nesse caso, eu vou opor embargos de declaração de novo? Não, porque senão eu vou levar multa por embargos protelatórios. Então, o que eu vou fazer? Eu faço simplesmente o seguinte: eu junto no meu RR, mostro o trecho da decisão dos embargos de declaração, explico para o TST que eu provoquei o TRT por meio de embargos de declaração e eles continuaram omissos. Porque aí eu tenho um pré-questionamento presumido. Volta aqui, vamos continuar além da súmula. Olha o ponto 2. Incumbe a parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, opor embargos de declaração, objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão. Então, fiz aquele meu primeiro embargo de declaração, opus com o fim de pré-questionamento. Aí, olha só o que diz o ponto 3. Considera-se pré-questionada a questão jurídica invocada no recurso principal, sobre a qual se omite o TRT de pronunciar a tese, não obstante opostos os embargos de declaração. Esse é um pré-questionamento presumido, também para não me obrigar a ficar opondo embargos de declaração o tempo inteiro, tá? Mas é um ônus da parte, incumbe à parte interessada opor os embargos de declaração com o fim de sanar e de garantir esse pré-questionamento. Beleza? Algumas observações ainda importantes sobre os embargos de declaração, tá? Primeira observação: os embargos de declaração interrompem o prazo recursal. Como assim? Vamos fazer um desenho aqui para ver se a gente consegue compreender. Olha só. Eu tenho aqui uma sentença. O juiz deu uma sentença, ok? Quem dá essa sentença é o
juiz. Da publicação da sentença, eu tenho um prazo de 8 dias. Deixa eu reduzir aqui para dar. Eu tenho um prazo de 8 dias para RO e 5 dias para ED, para os embargos de declaração. O que eu quero que vocês percebam? Se aqui, ó, no 4º dia, eu opus embargos de declaração, e eu ponho embargo de declaração para o juiz, vamos colocar juízo para ficar mais certinho, ok? Ao juízo, então lembra aqui, ó, endereçamento é o mesmo órgão do julgador aqui da decisão atacada. O que eu quero que você perceba? Essa interposição dos embargos de declaração, lembrando, se os EDs não forem intempestivos ou manifestamente infundados, interrompe o prazo. Lembra o que é interromper prazo recursal? Eu recomeço a contar do zero. Eu zero o prazo e recomeço a contar. Olha só, desse ED aqui vai ter uma decisão que vai ser dada pelo juiz. Dessa decisão, eu recupero e começo do zero. Eu vou ter mais 8 dias para a interposição de RO. Se alguém já tiver interposto o RO aqui, ó, é só ele confirmar que não tem problema nenhum, ele não vai perder nada. Então, o que eu quero que vocês percebam? Ele interrompe o prazo recursal. No momento que eu oponho embargos de declaração, zera meu prazo para o recurso ordinário. Então, eu pus os embargos de declaração 5 dias a partir da sentença. Zerou meu prazo para RO. Eu espero a decisão dos embargos de declaração. Quando o juiz dá a decisão, é que recomeça do zero o meu prazo para RO. Porque os embargos de declaração interrompem o prazo recursal. O examinador vai colocar na sua prova, suspende, não vai cair nesse peguinho. Embargos de declaração interrompem o prazo recursal. Hoje a gente tem a mesma sistemática do processo civil. Beleza? Volta aqui comigo. A gente tem mais uma observação que eu quero colocar aqui para vocês em relação aos embargos de declaração, é que se tiverem efeitos, deixa eu apagar aqui, se os embargos de declaração tiverem efeito modificativo, a parte contrária deverá ser intimada para se manifestar. Tá? Pessoal, o que é efeito modificativo? Efeito modificativo é uma capacidade que nem todos os embargos de declaração têm de modificar a sentença. Porque, a priori, ele serve para sanar uma obscuridade, uma omissão, uma contradição. Essas três primeiras hipóteses de cabimento são as hipóteses clássicas dos embargos de declaração, ok? Agora, quando ela vai... se essa omissão, contradição ou obscuridade, ou a própria análise dos pressupostos extrínsecos ou o pré-questionamento muda a natureza da decisão, eu tenho que intimar a parte contrária porque ela tem todo o interesse. A sentença vai mudar, o mérito vai mudar. Então, eu preciso intimar a parte contrária para que ela se manifeste dessa modificação, desse efeito modificativo que pode ter nos embargos de declaração. Ok? Volta aqui para a tela comigo, pessoal. Se você quiser anotar, os embargos de declaração estão no 1023 do CPC, tá? É sempre bom fazer o cotejo aqui da leitura da CLT com o CPC, ok? Eu vou apagar aqui esse nosso esqueminha para a gente fazer aqui numa tela só, que é bom que você vai ter isso aqui no seu material de revisão. A gente conseguir aqui estabelecer agora o nosso próximo, vou colocar aqui de azul, nosso próximo recurso 2 de hoje, do nosso bloco de agora, que é o agravo de petição, tá? O agravo de petição, pessoal, ele tá no artigo 8... Ele está no artigo 897, a linha
da CLT, ok? Essa é a ideia. O agravo de petição aqui, qual é a ideia? Ele vai ser cabível de decisões. Vou anotar aqui cabimento, calma aí. Decisões definitivas na execução. Esse é o cabimento do agravo de petição. Decisões definitivas na execução, beleza? Então, cabe o agravo de petição quando eu tiver aqui uma decisão definitiva na execução. No agravo de petição, a parte que vai apresentar esse agravo de petição, ela tem que impugnar, ok? Delimitar as matérias e valores impugnados. Então, você precisa, se estiver falando de valores, delimitar a matéria e valores impugnados. Ok? Quando a gente vai falando de agravo de petição, então, a gente está falando, na verdade, do primeiro recurso de uma decisão definitiva em execução. O agravo de petição, ele cabe tanto da decisão definitiva do juiz de primeiro grau, como se a minha execução ela tiver começado no TRT, se o processo é de competência originária do TRT, a execução começa lá também. E aí, o agravo de petição vai ser do acórdão. É possível? É possível. Mas tem que lembrar que o agravo de petição, ele é como se fosse um RO, só que na execução. Enquanto o recurso ordinário acontece na fase de conhecimento, o agravo de petição é interposto na fase de execução. Lembra disso para não errar. Então, o agravo de petição, ele é cabível das decisões definitivas em execução. E aí você tem que lembrar que os recursos de revista, tá? Na execução, em regra, só contra a matéria constitucional. Lembra lá daquela nossa tabelinha do cabimento do recurso de revista. Beleza? Volta aqui para a tela comigo. Basicamente, é isso que a gente tem aqui no nosso recurso, de agravo de petição, ok? Eu quero que você depois dê uma olhadinha aqui. A gente tem ainda o 897, parágrafos 1º e 8º vão tratar aí do agravo de petição, ok? O parágrafo 8º vai falar da situação, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, parágrafo 8º. E aí eu coloquei bastante OJ, súmula, para vocês darem uma lida, tá? Mas olha aqui o que fala o nosso agravo de petição. Deixa eu só chegar aqui na tela, aqui, ó, no nosso parágrafo 8º. Quando o agravo de petição versar apenas sobre contribuições sociais, as famosas contribuições previdenciárias, em regra, o juiz da execução determinará a extração de cópias das peças necessárias que serão autuadas em apartado, conforme dispõe o parágrafo 3º, parte final, e remetidas à instância superior para apreciação após contraminuta. Ele está falando só daquele agravo de petição que só trata de contribuição social. Ele faz cópia e manda esse processo para cima, esse recurso para cima, e deixa a execução sendo tocada aqui embaixo em relação às verbas principais, que é o que mais importa, digamos assim. Beleza? Não esquece disso, ok? Então, agravo de petição é um recurso bem tranquilo, bem simples. Nunca apareceu na prova de segunda fase. Pode aparecer, tá? Acho difícil. Execução só cai na segunda fase como peça uma vez, foi um desembargos da execução. Agravo de petição nunca caiu, mas cai nas questões de primeira fase. Quando cai é muito simples, porque o que cai é muito tranquilo. Agravo de petição é um recurso bem tranquilo. Beleza? Volta para a tela comigo aqui, a gente vai continuar nosso esqueminha aqui, beleza? E aí a gente vai fazer aqui um terceiro esquema. Agora a gente vai falar do agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele é bem importante, tá? Ele tem uma única utilidade aqui no processo de trabalho. Ele tem uma única hipótese de cabimento, única mesmo, tá? Então, ele é bem tranquilo. Ele tem previsão no 897,
a linha B da CLT. Então, eu tenho aqui um recurso bem tranquilo. O cabimento dele destrancar recurso. Vamos colocar aqui, pessoal, o endereçamento, né, do nosso agravo de petição. Deixa eu colocar aqui, só para vocês ficarem. Endereçamento. E quem julga. O agravo de petição, pessoal, ele é endereçado para o órgão julgador da decisão atacada e quem julga é uma instância superior, TRT ou TST. Ok? Instância superior. Então, aqui, se eu estiver apresentando, interpondo um agravo de petição de uma decisão de um juiz de primeira instância em execução, eu distribuo, interponho meu agravo de petição na primeira instância, mas passo as razões para ser julgada pelo TRT. Então, aqui eu tenho folha de rosto e razões, tá? Vamos colocar aqui, ó, folha de rosto. E aqui eu tenho as razões recursais. Aqui, ó, nos nossos embargos de declaração, eu tenho uma peça, apenas uma peça. Beleza? Então, vamos voltar aqui para o nosso agravo de instrumento, tá? O agravo de instrumento, ele cabe das decisões que denegam interposição de recurso. Então, ele serve basicamente para destrancar recurso. Como assim? Aqui a gente tem um ponto diferente lá do novo CPC. Então, a gente não aplica o primeiro juízo de admissibilidade só na instância superior. No processo de trabalho, a gente tem 2 juízos de admissibilidade. Primeira instância, então, por exemplo, se eu estou interpondo um recurso ordinário de uma sentença, o juiz faz um primeiro juízo de admissibilidade, depois o TRT faz o segundo juízo de admissibilidade. Então, se o juiz, no primeiro juízo de admissibilidade, nega o segmento do meu recurso, entende que não há pressupostos de admissibilidade, eu vou interpor agravo de instrumento para destrancar o recurso. Então, agravo de instrumento no processo de trabalho, ele tem uma única hipótese de cabimento: destrancar recurso, regra geral. Você não vai confundir com agravo de instrumento lá do 1015 do CPC. Eu nem vou anotar aqui o 1015 do CPC para você, porque lá a gente tem uma situação completamente diferente. Porque lá cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias. Não é o caso aqui, ok? Volta aqui comigo para a tela. Então, agravo de instrumento, ele é interposto contra o despacho que não recebe agravo de petição, não suspende a execução da sentença, tranca um recurso ordinário, por exemplo. Todas essas hipóteses aqui eu teria esse cabimento do agravo de instrumento, tá? Isso vale tanto para o RO quanto para o recurso de revista, não interessa qual é o recurso que foi trancado. Nesse caso, eu vou ter necessariamente o cabimento de um agravo de instrumento, ok? Vamos lembrar aqui agora algumas situações em relação ao depósito recursal do agravo de instrumento, tá? Agravo de petição tem depósito recursal, embargos de declaração não tem, tá? Os embargos de declaração aqui não tem depósito recursal, mas agravo de instrumento tem, e a gente tem peculiaridades duas, basicamente, em relação ao agravo de instrumento, ok? O agravo de instrumento, a gente tem aqui uma previsão lá no 899 da CLT, ok? 899 da CLT, que vai falar o seguinte: a gente tem primeiro um trancamento aqui do recurso, tá? E aí lá no artigo 899, deixa eu pegar aqui para vocês, tanto o parágrafo 7º como o parágrafo 9º vai trazer para a gente essa previsão do depósito recursal, tá? E aí a gente tem um depósito recursal
pela metade. Então, olha só, o 899 vai falar lá no parágrafo 7º. Deixa eu anotar aqui para você, 899. Parágrafo. Deixa eu arrumar aqui. Foi. 899, parágrafo 7º. Depósito recursal, ele vai ser 50% do valor do depósito, ok? Do depósito recursal do recurso que se pretende destrancar, ok? Então, eu vou ter aí 50% do recurso que eu pretendo destrancar. E o parágrafo 8º, ele traz uma outra previsão, que é o seguinte: quando o agravo de instrumento ele vai destrancar recurso de revista, só quando for para destrancar recurso de revista, e se esse recurso ele tiver ali contra uma decisão, ok? Que tenha contrariado, vou colocar decisão que contrarie para ficar mais fácil para você, súmula do TST, ok? Súmula do TST ou OJ, obviamente, do TST, não haverá obrigatoriedade do depósito. Beleza? E aqui também, se os autos forem físicos, a gente vai ter que formar o instrumento. Então, você vai ter que colocar lá junto com o seu agravo, ok? Junto com o seu agravo, você vai ter que colocar necessariamente todas as peças ali necessárias, tá? Isso aqui você tem lá no 897, parágrafo 4º. Beleza? O agravo de instrumento, pessoal, ele é protocolizado diretamente no tribunal que vai julgar o recurso principal. Então, por exemplo, se eu vou interpor agravo de instrumento contra a decisão do TRT que trancou meu recurso de revista, se o recurso de revista ia para o TST, ficou trancado aqui no TRT, eu interponho meu agravo de instrumento direto para o TST. Eu distribuo o meu agravo de instrumento lá para o órgão julgador da decisão que eu pretendo, o órgão julgador do recurso que eu pretendo destrancar. Então, quem ia julgar o meu recurso de revista que está trancado aqui no TRT, né? O TST? Então, eu interponho meu agravo de instrumento em recurso de revista, o famoso AIRR, lá direto no TST, ok? Se você quiser anotar aí, anota aí, tá? Que a gente já está ficando sem espaço aqui no nosso esqueminha, mas anota aí que a gente distribui o nosso recurso de revista diretamente, tá? Diretamente para o órgão julgador, do recurso que se pretende destrancar, ok? E aí, provido, né, o agravo de instrumento, eu vou ter necessariamente o julgamento do recurso. Se estiver aí pronto para ser julgado, a gente julga aí junto com o recurso, ok? Como quarto e quinto aqui, eu vou colocar quarto e quinto, deixa eu colocar assim, ó. A gente tem embargos. Como quarto e quinto recurso, a gente tem os famosos embargos de divergência ou ASDI, seção de dissídios individuais,
e a gente tem também os infringentes. A gente tem essas duas espécies aqui de embargos que estão lá no 294 da CLT, ok? No 294 da CLT. Esses embargos, os embargos aqui que vão falar que vai para a SDI, então eu endereço para a SDI, ele cabe no caso de divergência, ok? E no nosso caso aqui dos infringentes, ele vai para a SDC. Então, os embargos ou eles vão para a SDI ou eles vão para a SDC, beleza? Quero mostrar para vocês, vou fechar aqui, só para a gente mostrar o 894, tá? Olha o que diz aqui o 894 da CLT. Fala assim, vai caber recurso no TST, esse recurso ele é do TST, ok? Um recurso de origem só tem embargos lá no TST necessariamente, ok? Primeiro, aqui ó, é o de divergência das decisões, né, não unânime de julgamento que conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídio coletivo, o de dissídio coletivo, esse aqui, ó, infringentes. Esse aqui que é o de divergência, tá? Então, conciliar, julgar ou homologar em dissídios coletivos que excedam a competência territorial dos TRTs e estender aí ou rever sentenças normativas do TST nos casos previstos em lei. O que eu quero que vocês percebam? Os embargos infringentes que só acontecem, tá? Só acontecem em dissídio coletivo, eles são os embargos opostos da decisão da própria SDC e vai para a SDC. É esquisito mesmo, tá? Mas é assim mesmo. Então, são embargos opostos em dissídio coletivo. Dissídio coletivo, aqui, de decisão não unânime. Raramente ele tem uma modificação, mas pode acontecer, às vezes você tem uma mudança de posicionamento ou até mesmo uma mudança em relação à composição, tá? Das decisões das turmas, esse aqui, ó, nosso segundo, esse sim, os de divergência. Deixa eu voltar aqui, isso aqui. Esse aqui tá repetido, a gente aplica o de baixo, tá? Das decisões das turmas que divergirem entre si, então os embargos da SDI são de decisões de turma que divergirem entre si ou das decisões proferidas pela SDI ou contrárias à súmula ou OJ do TST, do trabalho, ou súmula vinculante do STF. Aqui, quando a gente fala desse segundo cabimento, tá? Desse cabimento dos embargos de divergência, aqui eu quero voltar para o nosso esqueminha para a gente colocar aqui o cabimento. Lembra o seguinte, pessoal, o TST ele tem 8 turmas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui em cima eu tenho as SDIs, né? SDI 1, SDI 2, SDC. Se eu tô aqui no recurso de revista, que é julgado na segunda turma, eu tô aqui dentro do TST, tá? Recurso de revista julgado na segunda turma do TST. Se eu mostro que há divergência em relação à posição, por exemplo, da sexta turma, eu levo a divergência das duas turmas do TST para a SDI1, por meio dos embargos de divergência. É exatamente essa a ideia dos embargos de divergência, tá? E qual é o cabimento? Aqui, ó, cabimento. Cabe os meus embargos de divergência de decisão de turma, decisão colegiada, tá? Só decisão colegiada de turma do TST que divergirem entre si ou com a SDI, contrariarem súmula ou OJ, súmula ou
OJ do TST ou súmula vinculante do STF, ok? Esse é o cabimento dos embargos. Aqui nesses embargos de divergência, a gente aplica muito a sistemática do recurso de revista. Então, essa divergência ela tem que ser atual, ela tem que ser demonstrada no recurso de embargos. Você faz uma análise bem detalhada desse cabimento, ok? Pessoal, a gente viu aqui, então, os recursos, né? Os embargos de declaração, os embargos de divergência, os embargos infringentes e o agravo de petição, tá? Terminamos aqui com os nossos recursos que faltavam, ok? Nós vimos aqui, ó, o recurso 4 e 5, e aí a gente terminou com os recursos especificamente trabalhistas. A gente viu aqui tudo, tem todo o material súmula J aí no seu material para você dar uma lida. Eu fiz aqui, dei um panorama, coloquei, na verdade, o que está no quadro é o que em geral cai, mas dá uma lida nos artigos, dá uma lida nas súmulas e nas OJs que a gente colocou no material, porque elas podem cair na sua prova. Ok? Então, até a próxima, te aguardo aí para mais uma aula de processo de trabalho. Até já!